Olá, amados irmãos e irmãs em Cristo. Hoje vamos falar sobre algo que pode revolucionar completamente sua caminhada com Deus. Você sabia que muitos cristãos vivem uma fé superficial simplesmente porque não construíram uma base sólida? É como tentar erguer um edifício sem alicerce. Na primeira tempestade, tudo desmorona. A Bíblia nos ensina em Mateus 7, 24 e 27 sobre a importância de construir nossa casa espiritual sobre a rocha. Mas o que significa isso na prática? Hoje vou compartilhar com vocês os 5 pilares fundamentais que sustentam uma vida devocional poderosa e transformadora. Esses não são apenas conceitos teóricos, mas práticas que mudaram a vida de milhares de cristãos ao redor do mundo. Se você está cansado de uma fé morna, de sentir que suas orações não chegam ao céu ou de viver derrotas constantes, esta mensagem é para você. Prepare seu coração. Pegue sua Bíblia e vamos juntos descobrir como construir uma espiritualidade que resiste às tempestades da vida. Fique até o final, porque o 5º pilar é o mais poderoso de todos e pode ser exatamente o que falta na sua vida espiritual. Não perca o poder do silêncio e da escuta. Vivemos em um mundo extremamente barulhento. Notificações de celular, televisão, redes sociais, conversas. Estamos constantemente bombardeados por sons e informações. Mas você sabia que Deus muitas vezes fala no silêncio? Em Salmos 46, 10, Deus nos ordena: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa não é uma sugestão, é um mandamento. O profeta Elias aprendeu isso de forma poderosa. Quando estava no Monte Horebe, Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas numa voz mansa e delicada. 1 Reis 19, 11 e 12. Quantas vezes perdemos a direção de Deus simplesmente porque não paramos para ouvi-lo? Criar um espaço de silêncio diário é essencial. Comece com apenas 5 minutos pela manhã. Desligue o celular, sente-se confortavelmente, feche os olhos e simplesmente esteja na presença de Deus. Não fale nada, apenas ouça. Você vai se surpreender com o que ele tem a dizer. O silêncio não é ausência, é presença concentrada. É nesse lugar secreto que recebemos estratégias, revelações e cura emocional. Lembre-se, Deus deu ao ser humano 2 ouvidos e uma boca por uma razão. Devemos ouvir 2 vezes mais do que falar. A disciplina do devocional diário. Josué 1:8 nos diz: não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Perceba, não é ler por ler, é meditar. Aqui está um método simples de 3 etapas que vai transformar seu devocional: ler, refletir e aplicar. Primeiro, leia um capítulo ou trecho bíblico com atenção. Não tenha pressa. Segundo, reflita fazendo perguntas. O que Deus está dizendo aqui? Como isso se aplica à minha vida? O que preciso mudar? Terceiro, aplique de forma prática. Escolha uma ação concreta que você vai fazer hoje baseada no que leu. Por exemplo, se leu sobre perdão, identifique alguém que precisa perdoar hoje. A transformação não vem apenas do conhecimento, mas da obediência. Daniel tinha o costume de orar 3 vezes ao dia, mesmo sob ameaça de morte. Daniel 6:10. Isso é disciplina. Escolha um horário fixo para seu devocional, de preferência pela manhã, quando sua mente está fresca. Use um diário para registrar o que Deus fala com você. Isso não é legalismo, é amor demonstrado através da consistência. Gratidão como estilo de vida. A gratidão é a porta de entrada para a presença de Deus. Salmos 104 diz: entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Você quer entrar na presença de Deus? Comece agradecendo. Estudos científicos comprovam que a prática diária da gratidão aumenta os níveis de dopamina e serotonina no cérebro, reduzindo ansiedade e depressão. Mas a Bíblia já sabia disso há milhares de anos. 1 Tessalonicenses 5,18 nos manda: em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Perceba, não é dar graças por tudo, mas em tudo. Mesmo na dor,
podemos encontrar motivos para agradecer. Comece hoje um diário de gratidão. Ao acordar, escreva 3 coisas pelas quais é grato. Podem ser coisas simples: o ar que você respira, a cama onde dormiu, a comida no seu prato. Quando você muda o foco do que falta para o que tem, sua perspectiva muda completamente. A gratidão mata a murmuração, destrói a ingratidão e abre as janelas do céu. Quer ver milagres? Comece agradecendo pelos que já aconteceram. Jejum que transforma. O jejum é uma das armas espirituais mais poderosas e, infelizmente, mais negligenciadas da igreja moderna. Jesus não disse se jejuardes, mas quando jejuardes. Mateus 6,16, deixando claro que esperava que seus discípulos praticassem o jejum. Isaías 58, 6, 8, revela o poder do jejum verdadeiro: quebrar cadeias de injustiça, libertar oprimidos, trazer cura e luz. O jejum não é uma barganha com Deus, mas uma forma de humilhar nossa carne e sensibilizar nosso espírito. Quando jejuamos, dizemos ao nosso corpo: você não me controla. Eu controlo você através do Espírito Santo. Existem vários tipos de jejum na Bíblia. O jejum de Daniel, apenas vegetais e água. O jejum completo, sem comida, só água. O jejum da rainha Ester, sem comida nem água por 3 dias, apenas em casos extremos e com cuidado. Antes de jejuar, prepare-se espiritualmente, defina seu propósito, separe tempo para oração e leitura bíblica durante o jejum. Durante o jejum, quando sentir fome, transforme isso em oração. Essa fome física te lembrará de sua fome espiritual por Deus. E ao sair do jejum, faça isso gradualmente, com alimentos leves. O jejum quebra fortalezas que a oração sozinha não consegue. Mateus 17, 21. Adoração que quebra cadeias. Este é o pilar mais transformador. Você lembra da história de Paulo e Silas em Atos 16, 25, 26? Eles estavam presos, feridos, algemados, mas à meia-noite começaram a adorar a Deus. O resultado? Um terremoto que quebrou todas as algemas e abriu todas as portas. A adoração verdadeira tem poder sobrenatural. Não estamos falando apenas de cantar músicas na igreja, mas de um estilo de vida de reverência e entrega total a Deus. João 4, 23, 24 diz que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Adoração em espírito é com intensidade, paixão, envolvimento total. Adoração em verdade é com sinceridade, sem hipocrisia, refletindo um coração puro. Crie em sua casa um altar, um lugar onde você regularmente se encontra com Deus em adoração. Pode ser um canto do seu quarto com sua Bíblia, um tapete para ajoelhar, talvez uma playlist de adoração. A adoração muda a atmosfera espiritual da sua casa, expulsa demônios, atrai a presença de Deus e transforma seu coração. Quando você não sabe o que fazer, adore. Quando está em crise, adore. Quando está alegre, adore. A adoração é a linguagem do céu. Construa sua vida espiritual sobre estes 5 pilares fundamentais. Cultive o silêncio para ouvir a voz de Deus claramente. Estabeleça a disciplina do devocional diário com leitura e meditação na palavra. Viva a gratidão como estilo de vida, mudando seu foco. Pratique o jejum para quebrar fortalezas e sensibilizar seu espírito, e desenvolva uma adoração verdadeira que transforma atmosferas e quebra cadeias. Esses pilares sustentarão sua fé nas tempestades e te levarão a níveis mais profundos de intimidade com Deus. Uma das perguntas que mais escuto de cristãos sinceros é: como posso ter certeza de que é Deus falando comigo e não apenas minha própria cabeça? Essa é uma questão legítima e extremamente importante. Vivemos em um mundo cheio de vozes competindo pela nossa atenção. A voz da mídia, das redes sociais, dos nossos desejos, das nossas feridas emocionais e até mesmo do inimigo tentando nos confundir. Em João 10, 27, Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Perceba que Jesus não disse algumas ovelhas ou as ovelhas especiais. Ele disse minhas ovelhas. Se você pertence a Jesus, você pode e deve ouvir sua voz.
Mas como discernir entre as múltiplas vozes? Como ter clareza nas decisões importantes da vida? Como saber se aquele pensamento veio de Deus ou de você mesmo? Hoje vou compartilhar com você 5 princípios práticos e bíblicos para ouvir a voz de Deus com clareza e confiança. Isso não é misticismo nem algo reservado para supercrentes. É um direito e privilégio de todo filho e filha de Deus. Prepare seu coração e sua mente, porque ao final desta mensagem você terá ferramentas concretas para discernir a voz do bom pastor. Vamos juntos nessa jornada de descoberta. Identifique as 4 vozes. Antes de reconhecer a voz de Deus, você precisa entender que existem basicamente 4 vozes principais competindo pela sua atenção. A primeira é a voz de Deus. Ela é sempre amorosa, mesmo quando corrige. Traz paz, está alinhada com a palavra, produz frutos do Espírito como amor, alegria, paz e paciência. A segunda é sua própria voz. Geralmente é ansiosa, apressada, baseada em seus desejos imediatos, pode ser influenciada por traumas e feridas do passado. A terceira é a voz do diabo, é acusadora, traz condenação, diferente da convicção do Espírito, gera medo, confusão, dúvida e contradiz a palavra de Deus. Apocalipse 12:10 o chama de o acusador dos irmãos. A quarta é a voz do mundo. São os valores, pressões e expectativas da sociedade que muitas vezes contradizem princípios bíblicos. Romanos 12:2 nos alerta para não nos conformarmos com este mundo. Agora, como diferenciar? A voz de Deus nunca vai te levar a pecar. Nunca vai contradizer a Bíblia. Sempre vai produzir paz, mesmo quando é desafiadora. Sempre vai glorificar a Jesus. Comece prestando atenção nos seus pensamentos. Qual o tom? Qual o resultado emocional? Para onde esse pensamento te leva? Isso já é um grande começo no discernimento espiritual. O teste bíblico. A palavra confirma. Este é o teste mais importante e infalível. Deus nunca vai falar algo que contradiga sua palavra escrita. A Bíblia é a voz de Deus em forma escrita e ele não se contradiz. João 10:27 diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Mas como as ovelhas reconhecem a voz do pastor? Através da familiaridade. Quanto mais você lê e medita na palavra de Deus, mais você reconhece sua voz. É como um músico que afina seu instrumento. A Bíblia é o diapasão que afina nosso discernimento espiritual. Se você teve uma ideia ou sentiu que Deus falou algo com você, vá imediatamente para a palavra e teste. Isso está de acordo com os princípios bíblicos? Por exemplo, se você sentiu que Deus te mandou terminar seu casamento porque você não é mais feliz, isso contradiz Malaquias 2:16, onde Deus diz que odeia o divórcio, exceto em casos de infidelidade ou abandono. Se você ouviu que deve se vingar de alguém, isso contradiz Romanos 12:19. Por outro lado, se você sentiu que deve perdoar alguém, isso está perfeitamente alinhado com Efésios 4:32. Faça deste um hábito. Teste tudo pela palavra. Deus nunca vai falar algo novo que contradiga algo que ele já revelou na Bíblia. Este é seu primeiro e mais confiável filtro. Paz interior como bússola. Colossenses 3:15 nos dá uma ferramenta poderosa, e a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, domine em vosso coração. A palavra domine, aqui no original grego, significa literalmente arbitre, como um juiz em uma competição. A paz de Deus deve ser o árbitro, o juiz final nas suas decisões. Sabe aquela sensação de inquietação, aquele desconforto inexplicável mesmo quando tudo parece logicamente correto? Preste atenção nisso. Pode ser o Espírito Santo te alertando. Por outro lado, sabe aquela paz profunda que ultrapassa todo o entendimento? Filipenses 4:7. Mesmo quando a situação parece desafiadora, isso é a confirmação de Deus. Cuidado para não confundir paz com conforto. Às vezes, Deus nos chama para fazer coisas que nos tiram da zona de conforto, mas mesmo assim há uma paz interior profunda. É diferente de ansiedade
ou medo. Quando Pedro saiu do barco para andar sobre as águas, ele provavelmente não estava confortável, mas tinha paz para obedecer à voz de Jesus. Mateus 14:29. Desenvolva sensibilidade a essa paz. Ela é como uma bússola interna que o Espírito Santo usa para te guiar. Se você perdeu a paz sobre uma decisão, pare e reavalie em oração. Conselho de crentes maduros. Provérbios 11:14. É muito claro. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Deus frequentemente confirma sua vontade através de crentes maduros e sábios. Isso não significa que você precise de aprovação humana para obedecer a Deus, mas que Ele usa o corpo de Cristo para confirmar e validar sua direção. Cuidado com o isolamento espiritual. Algumas das maiores heresias e erros na história da Igreja aconteceram quando pessoas se isolaram e pararam de ouvir o conselho de outros. Procure pessoas que têm uma vida de oração consistente, conhecem profundamente a palavra, têm frutos visíveis de maturidade espiritual e não têm interesse pessoal na sua decisão. Apresente a situação sem manipular a narrativa e ouça com humildade. Se múltiplos conselheiros piedosos concordam, isso é um forte indicador. Mas atenção, se o conselho contradiz claramente a palavra de Deus, como os amigos de Jó fizeram, você deve seguir a palavra. Lembre-se de Atos 5:29. Antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. O conselho de crentes maduros confirma a palavra, não a substitui. Encontre um mentor espiritual, participe de uma comunidade saudável, não tente caminhar sozinho. Espere o tempo de Deus. Isaías 40:31 promete: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Uma das maiores armadilhas na vida cristã é a pressa. Queremos respostas imediatas, direção instantânea, confirmação rápida, mas Deus muitas vezes trabalha na velocidade da maturidade, não na velocidade da nossa ansiedade. Às vezes, o silêncio de Deus não é ausência, mas um teste de confiança. Davi esperou anos entre a unção como rei e a coroação efetiva. José esperou 13 anos entre o sonho e a realização. Abraão esperou 25 anos pela promessa de um filho. Por que Deus nos faz esperar? Para desenvolver caráter, dependência, paciência e fé. Enquanto você espera, continue sendo fiel no que já sabe que deve fazer. Ore, leia a palavra, sirva, adore. Não tome decisões importantes na pressa ou sob pressão emocional. Salmos 27:14 aconselha: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Se você não tem clareza ainda, simplesmente espere. É melhor esperar mais e acertar do que correr e errar. A espera não é tempo perdido, é tempo de preparação. Ouvir a voz de Deus claramente envolve aprender a identificar as diferentes vozes que competem pela sua atenção. Sempre testar pela palavra, prestar atenção à paz interior, que serve como bússola divina, buscar conselho de crentes maduros e ter paciência para aguardar o tempo perfeito de Deus. Quando esses elementos se alinham, você pode ter confiança de que está ouvindo corretamente e andando na direção certa. Inscreva-se no canal, deixa o like e seus comentários. Meu muito obrigado, que Deus o abençoe.